Era como se a minha vida, até aquela noite, tivesse sido uma linha reta, previsível, e de repente alguém tivesse puxado o tapete, atirando-me para um labirinto escuro. Recordo-me perfeitamente, não sei se foi uma terça ou quarta-feira, mas o ar daquele escritório parecia congelado. As regras. Tinha acabado de salvar a filha dele, Sofia, de um temporal literal e figurativo. E agora estava ali na mansão de Pedro, na parede, a ouvir sobre regras. A sala era escura, com móveis maciços de mogno, estantes carregadas de livros que nunca seriam lidos, e um cheiro a charuto caro e algo mais. Algo que eu associo a perigo. Ele estava ali, de pé, por trás de uma secretária enorme, com a luz fraca da lareira a desenhar sombras no seu rosto esculpido. As mangas arregaçadas, revelando tatuagens complexas nos antebraços. Beba, disse ele, empurrando um copo com um líquido âmbar na minha direção. Uísque, provavelmente. Eu ainda sentia o corpo tremer, a adrenalina a borbulhar sob a minha pele. As minhas mãos, que tinham acabado de salvar uma criança, agarravam-se aos meus próprios braços, como se quisessem segurar-me. Eu não bebo com criminosos, respondi, com a voz mais firme do que esperava. Aquilo quase me fez rir. Quem era eu para falar assim com o homem que controlava Lisboa? Ele tomou um gole do seu, os olhos, do mesmo azul gelado que os da Sofia, nunca me abandonaram. Atrevida. Gosto. Pode ser que isso a mantenha viva. Senti um arrepio. Sentia-me literalmente entre a espada e a parede, encostada ao lado do carro blindado de Pedro, depois de um dos momentos mais surreais da minha vida. Eu ainda estava com o meu uniforme do hospital, coberta de lama e com o coração a mil. Mas como é que eu tinha ido parar ali? Ah, Lisboa. Às vezes as coisas simplesmente acontecem. A minha noite de enfermeira no Hospital de Santa Maria tinha acabado 1 hora antes, mas a papelada, essa praga, tinha me atrasado. Caminhava pelas 3 ruas até ao meu apartamento na Rua Augusta, porque o meu velho Honda Civic, coitado, tinha finalmente dado a alma na garagem. Cabeça baixa, a ver as botas a chapinhar em poças que refletiam o vermelho neon do letreiro 24 de um mini-mercado ali perto. Lisboa, à meia-noite, a chover a cântaros, faz-me sentir pequena, insignificante. O vento tinha dentes. Quase passei pela paragem de autocarro na Praça do Comércio. Era um abrigo de betão desolado, coberto de grafites que, para quem sabe, marcam território. Mas um flash de cor-de-rosa chamou a minha atenção. Parei. Estreitei os olhos através do aguaceiro impiedoso. Sentada no banco de metal enferrujado, as pernas a balançar no ar, estava uma criança. Uma menina pequena, talvez com uns 5 ou 6 anos. Vestia um pijama cor-de-rosa, fininho com coelhinhos de desenho animado. Os pés estavam descalços, a pele pálida e enrugada pela água. Estava encharcada até aos ossos. O cabelo escuro colado ao crânio, a tremer tão violentamente que ouvia os dentes abaterem uns nos outros, apesar da chuva torrencial. Os meus instintos de enfermeira, sabe, são lixados. Anularam qualquer instinto de sobrevivência. Corri para ela, largando a minha mala. Olá, disse eu, a voz suave, mas urgente. Ajoelhei-me na poça, encharcando instantaneamente as minhas calças de enfermagem. Querida, consegues ouvir-me? A menina levantou os olhos. Eram de um azul gelado surpreendente, demasiado maduros para o rosto dela, preenchidos por um vazio aterrador. Não falou. Apenas agarrava uma mochila tática impermeável ao peito, como um escudo. Onde estão os teus pais? Tirei o meu casaco de lã pesado e envolvi-o no corpo trêmulo da menina. Ela encolheu-se, os músculos tensos como uma mola. Está tudo bem. Sou enfermeira. Vou ajudar-te. Ela continuava sem falar, apenas empurrou a mochila na minha direção. Hesitei. A mochila era pesada, de nível militar. Abri o compartimento principal. Não havia brinquedos nem snacks.
Apenas um envelope grosso de notas e um telefone satélite preto. O telefone tocou. Um trinado mecânico e estridente. O ecrã iluminou-se. Sem número, apenas um nome. Papa. Olhei para a menina. É o teu pai? Ela assentiu uma vez. As lágrimas finalmente a escorrer, misturando-se com a chuva. Respirei fundo, carreguei no botão verde e levei o telefone ao ouvido. Estado? A voz do outro lado disse. Não era uma saudação, era uma ordem. Era uma voz de barítono profundo, como gravilha a ser esmagada sob uma bota pesada. A voz de um homem habituado à obediência absoluta. Olá? A minha voz tremeu. Silêncio. Daquele tipo de silêncio que parece sugar o ar de uma sala. Quem é? A voz baixou uma oitava. Ainda não estava zangada. Estava perigosa. Onde está o João? Não sei quem é o João, disse eu, gritando um pouco por cima de um trovão. Sou enfermeira. Encontrei uma menina na paragem de autocarro. Está gelada. Quase não reage. Descreva-a. A ordem veio afiada como um chicote. Cerca de 6 anos. Cabelo preto, olhos azuis. Está de pijama de coelhinhos. Ouviu-se um som do outro lado. Uma inspiração brusca seguida do distinto clac-clac metálico de uma arma a ser carregada. Ouça-me com muita atenção, disse o homem. A voz dele estava terrivelmente calma agora. Não desligue, não se mexa. Não deixe ninguém aproximar-se dela. Veja, está a sangrar? Não, acho que não. Ela está só a tremer. Chego aí em 3 minutos. Se a deixar, vou encontrá-la. Se algo lhe acontecer antes de eu chegar, vou encontrá-la. Quem é você? Murmurei, o medo finalmente a perfurar a minha adrenalina. Sou o monstro debaixo da cama, disse ele. Fique onde está. A linha ficou muda. Olhei para o telefone, respirei fundo, olhei para a menina. Quem é o teu pai, querida? A menina levantou os olhos, os azuis arregalados. É o rei, sussurrou ela. Olhei para o relógio. 0003. Abracei a menina, que disse chamar-se Sofia, debaixo do abrigo da paragem. A rua estava vazia, mas a atmosfera tinha mudado. As sombras pareciam esticar-se. Tinha a sensação distinta de estar a ser observada. Devíamos ir para o hospital, murmurei mais para mim do que para ela. Isto é uma loucura. Devia chamar a polícia. Nenhuma polícia, disse Sofia de repente. A voz dela era surpreendentemente firme. O papá disse nunca a polícia. Antes que eu pudesse argumentar, o mundo explodiu em luz. 3 Cadillac Escalades pretos viraram a esquina, ignorando o sinal vermelho. Moviam-se em falange, agressivos e precisos. Pararam bruscamente em frente à paragem, encurralando-me contra a parede de betão. As portas abriram-se antes que as rodas parassem de girar. 6 homens saíram. Eram gigantes vestidos com fatos escuros que custavam mais do que a minha propina. Seguravam espingardas de assalto em posição baixa, varrendo os telhados, as esquinas, os becos. Moviam-se com eficiência militar. Então, a porta traseira do carro do meio abriu-se. O homem que saiu não precisava de uma arma. Vestia um fato cinzento de 3 peças, perfeitamente ajustado, que abraçava ombros largos e um tronco esguio e poderoso. Não tinha guarda-chuva, ignorando a chuva que escureceu instantaneamente o seu casaco caro. Era bonito da mesma forma que uma tempestade é bela, devastador e aguçado. Maçãs do rosto altas, um maxilar que podia cortar vidro e olhos da mesma tonalidade gelada de Sofia. Era Pedro Viana, o chefe do sindicato Viana, o homem que os jornais chamavam o silenciador. Eu congelei. Reconheci-o. Todos na cidade conheciam o rosto, mesmo que fingissem que não. Pedro não olhou para mim. Olhou diretamente para Sofia. Sofia, ele respirou. A máscara do assassino frio rachou por uma fração de segundo. Papá!
Sofia desceu do banco, o casaco de lã grande caindo dos ombros. Correu para ele. Pedro ajoelhou-se no asfalto molhado, sem se importar com a lama. Agarrou-a, enterrando o rosto no cabelo molhado dela. Apertou-a com força, uma mão segurando a parte de trás da cabeça, a outra verificando os membros em busca de ferimentos com movimentos rápidos e praticados. Machucaram-te? Exigiu a voz rouca. O João machucou-te? O João foi dormir, soluçou Sofia. Tinha tinta vermelha na cabeça. Não queria acordar. O maxilar de Pedro apertou-se. João não tinha adormecido. João, o seu chefe de segurança, tinha sido executado, o que significava que havia uma fuga, um rato. Pedro levantou-se, levantando Sofia sem esforço nos seus braços. Virou o olhar para mim. Recuei até as minhas costas baterem no vidro coberto de grafites. Eu não a toquei, eu só a encontrei. Pedro aproximou-se. Ele era imponente, irradiando calor e violência. Olhou-me de cima a baixo, analisando-me como uma avaliação de ameaças. Viu o uniforme, o crachá com o nome Ana Lopes, enfermeira, as mãos trêmulas. Você ligou, disse ele. Sim. Você esperou. Sim. Ele aproximou-se, invadindo o meu espaço pessoal. Cheirava a chuva, uísque caro e pólvora. Por quê? Porque é uma criança, exclamei, a minha voz saindo mais cortante do que o pretendido, apesar do medo. E estava a congelar. Não me importa quem você é. Ninguém abandona uma criança à chuva. Pedro olhou-me fixamente. Por um momento, pensei que ele me podia atirar um tiro. Em vez disso, os seus olhos estreitaram-se. Chefe! Gritou um dos guardas. Temos movimento! Beco este! Um estalo ecoou pela noite. O vidro do abrigo da paragem estilhaçou-se a centímetros da minha cabeça. Para baixo! Pedro rugiu. Não se atirou para a cobertura. Girou, protegendo Sofia com o corpo, e usou a mão livre para me agarrar pelo colarinho do uniforme. Arrancou-me do chão, atirando-me para a porta aberta do escalade. Entre! Eu não vou. Outra bala faiscou no pavimento perto do meu pé. Entre no carro, Ana! Gritou ele usando o meu nome como se me possuísse. Enrosquei-me no interior de couro. Pedro atirou-se para dentro logo a seguir, batendo a porta no momento exato em que uma saraivada de tiros automáticos rasgou a lateral do veículo. Arranca! Pedro latiu para o motorista. Leve-nos para a casa segura agora! O carro acelerou, esmagando-me contra o assento. Olhei para o homem ao meu lado. Ele estava a verificar uma pistola, o rosto contorcido numa máscara de pura raiva. Bem-vinda ao meu mundo, enfermeira. Pedro murmurou sem olhar para mim. Tente não morrer. A viagem foi um borrão de curvas a alta velocidade e um silêncio aterrador. Eu estava encostada à porta, a observar Pedro Viana. Ele limpava a chuva do rosto de Sofia com um lenço de seda, sussurrando coisas em italiano que soavam como orações. A dualidade era vertiginosa. Num minuto, era um senhor da guerra a ladrar ordens para matar. No minuto seguinte, era um pai aterrorizado. Chegamos a uma quinta morada 20 minutos depois. Não era uma casa, era uma fortaleza. Muros altos, câmaras, guardas armados no portão que assentiram enquanto o comboio passava. O carro parou, a porta abriu-se. Saia, Pedro ordenou. Preciso de ir para casa, disse eu, a voz tremendo, mas firme. Tenha sua filha. Fiz a minha boa ação. Deixe-me ir. Pedro entregou Sofia a uma mulher mais velha que tinha saído a correr da casa, uma empregada doméstica chamada Rosa. Leve-a para um banho quente, chocolate quente, tranque a ala. Assim que Sofia se foi, Pedro virou toda a sua atenção para mim. A chuva tinha parado, mas a tempestade estava mesmo à minha frente. Não pode ir para casa, disse ele secamente. Desculpe, isso é sequestro. Isso é sobrevivência, corrigiu ele.
Caminhou na minha direção, forçando-me a recuar, até que bati na lateral do carro. O João está morto. A minha filha foi abandonada numa esquina como uma mensagem. Quem fez isto conhece os meus protocolos de segurança. Conhece as minhas rotas. Ele inclinou-se, colocando uma mão no teto do carro ao lado da minha cabeça, encurralando-me. E agora conhecem-na a si. O meu coração martelava contra as costelas. Eu não sou ninguém. Sou uma enfermeira. Você é a mulher que atendeu o telefone, Pedro disse. Eles estavam a observar aquela paragem de autocarro. Queriam que eu saísse para me emboscar. Você estragou a armadilha deles. Você viu os rostos deles. Ou talvez eles apenas viram o seu. Tirou um telemóvel do bolso. O meu telemóvel. Deve tê-lo tirado do meu bolso no carro. Estou a verificar a sua pegada digital, disse ele, a deslizar o dedo pelo ecrã. Ana Lopes, 27 anos, solteira, sem família no estado. Apartamento com renda controlada na Rua das Portas de Santo Antão. Olhou para cima. Se a deixar ir para cá, estará morta ao nascer do sol. Irão torturá-la para descobrir o que lhe disse, o que Sofia lhe disse. Senti o sangue a esvair-se do meu rosto. Então, sou uma prisioneira? É uma convidada, disse Pedro. Até eu encontrar o rato na minha organização e matá-lo. Você fica aqui onde eu a possa ver. Tenho um emprego. Tenho uma vida. A sua vida está atualmente avaliada em €0 fora destas portas. Pedro disse friamente. Aqui dentro está protegida por mim. Virou-se e começou a caminhar em direção às enormes portas da frente. Pedro! Gritei eu. Ele parou. Não se virou. Senhor Viana, corrigiu ele. Iana, o quê? Obrigado. Desapareceu lá dentro. Fiquei na entrada, rodeada por guardas armados. Olhei para o portão, depois para a casa. Percebi, com uma sensação de afundamento, que ele tinha razão. Tinha entrado na toca do leão, e a única coisa que afastava as hienas era o próprio leão. Subi os degraus. Dentro da casa era um museu de luxo frio, pisos de mármore, madeira escura, arte inestimável, mas sentia-se vazia. Um homem de fato aproximou-se de mim. O senhor Viana solicita a sua presença no escritório. Imediatamente. Segui-o por um longo corredor. As portas do escritório estavam abertas. Beber, disse ele, empurrando um copo pela secretária. Não bebo com criminosos, disse eu, cruzando os braços. Pedro tomou um gole do seu. Os olhos nunca me abandonaram. É atrevida. Gosto disso. Isso pode mantê-la viva. Sentou-se fazendo um gesto para a cadeira à sua frente. Sente-se. Precisamos de repassar as regras. Regras. Regra número 1, disse Pedro, inclinando-se para a frente, os olhos a escurecerem. Você não sai de casa. Regra número 2, não fala com os funcionários sobre nada pessoal. Regra número 3. Ele parou, o seu olhar caindo nos meus lábios por um segundo fugaz, antes de voltar para os meus olhos. Mantenha-se afastada de mim. Não sou um homem bom, Ana. E agora sou um homem muito zangado. Você não quer estar na zona de impacto. Sentei-me lentamente. Peguei no uísque e bebi-o de uma vez. Bati com o copo na secretária. Regra número 4. Comecei, inclinando-me para a frente para igualar a intensidade dele. Não me trata como uma prisioneira. Eu salvei a sua filha. Você me deve. Pedro parecia surpreso. Então, um canto da sua boca moveu-se para cima. Um sorriso malicioso. Era terrivelmente atraente. Eu pago as minhas dívidas, Ana, disse ele suavemente. Mas tenha cuidado com o que pede. De repente, as pesadas portas de carvalho abriram-se. Um homem entrou apressado. Era mais novo do que Pedro, mais vistoso, com um dente de ouro e uma energia frenética. Era Manuel, o irmão mais novo de Pedro e seu braço direito. Pedro! Gritou Manuel, ignorando-me.
Encontramos o carro! Eram os russos, ou talvez os irlandeses. O corpo do João estava na mala. O rosto de Pedro ficou pétreo. O sorriso malicioso desapareceu. E a ama? Manuel hesitou. Ela sumiu, desapareceu. Pedro levantou-se. Ela não sumiu, ela vendeu-nos. Olhou para mim. A ama era a única que conhecia o horário de Sofia. Se ela virou, então ninguém está seguro. Contornou a secretária e tirou uma pistola de uma gaveta, enfiando-a na cintura. Manuel, tranque o perímetro. Ninguém entra ou sai. Inicie o protocolo 0. Pedro, disse Manuel, olhando-me com desconfiança. Quem é a menina? Ela é a nova ama, mentiu Pedro suavemente. Os meus olhos arregalaram-se. Eu não sou... Pedro lançou-me um olhar que dizia, finja ou morra. Ela é a enfermeira particular da Sofia, corrigiu Pedro. Ela está alojada na ala leste. Manuel lambeu os lábios, olhando-me de cima a baixo com uma fome escorregadia. Boa, bem-vinda à família querida. Saia, Manuel, Pedro rosnou. Manuel levantou as mãos num gesto de falsa rendição e recuou. Quando a porta se fechou, Pedro exalou, passando a mão pelo rosto. Parecia exausto. O seu irmão, disse eu. Olhou para mim como se eu fosse um pedaço de carne. Manuel é um tubarão, disse Pedro. Mas é do meu sangue. É ele, disse eu. Pedro parou. O quê? O ambiente, disse eu, confiando na minha intuição. Eu trabalho nas urgências. Vejo mentirosos todos os dias, dependentes de drogas, abusadores. O seu irmão, ele não ficou surpreso por a Sofia ter sido levada. Ficou surpreso por ela ter voltado. Pedro caminhou até mim, o rosto a centímetros do meu. Tenha muito cuidado, Ana. Você está a acusar o meu próprio sangue de traição. No meu mundo, por isso, cortam-lhe a língua. No seu mundo, a sua filha quase morreu esta noite, sussurrei. Talvez precise de ver quem beneficia se você estiver distraído. Pedro olhou-me em silêncio, um silêncio longo e pesado. A tensão entre nós era elétrica. Medo, desconfiança e algo inegavelmente físico. Vá para o seu quarto, sussurrou ele roucamente, antes que eu decida que sabe demais. Virei-me para sair. À porta parei. Ela chamou por si, sabe? Disse eu suavemente. Na chuva. Ela não tinha medo dos bandidos. Tinha medo que você não viesse. Pedro não respondeu. Virou-se para a janela, observando a chuva. Enquanto eu caminhava pelo corredor até ao quarto que a Rosa me tinha mostrado antes, percebi que as minhas mãos ainda tremiam. Eu tinha sobrevivido à paragem de autocarro, tinha sobrevivido à perseguição de carro, mas ao recordar o olhar escuro e atormentado nos olhos de Pedro Viana, perguntei-me se conseguiria sobreviver a ele. Momentaneamente, aqui preciso de fazer uma pausa. Tudo isto, esta situação de acabar presa na mansão de um criminoso, acusado de saber demais, e sentir que a vida que eu conhecia tinha evaporado, era na verdade totalmente absurdo. Eu quero dizer, pensem bem, uma enfermeira do Hospital de Santa Maria, habituada a horários, a pacientes, a papelada, de repente no meio de tiroteios e conspirações. Na minha terra, na zona de Setúbal, teríamos dito, esta mulher pirou de vez. Mas talvez fosse esse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser verdade. Este mundo que se abria. Não sei. Às vezes as decisões mais estúpidas são as que mudam tudo. Ou talvez não haja decisões, só um caminho que se desenrola à nossa frente, e nós apenas o seguimos. Enfim, de volta à história, que ainda não acabou. 3 dias dentro da Quinta dos Viana pareceram 3 anos. A casa era uma obra-prima de arquitetura, mas tinha a atmosfera de um mausoléu. As janelas eram à prova de bala. O jardim era patrulhado por homens com auscultadores e o silêncio era tão pesado que quase se podia sufocar nele. Eu tinha entrado numa rotina. De dia ficava com Sofia.
A menina estava traumatizada, propensa a longos períodos de silêncio e súbitos pesadelos violentos. Usei a minha formação de enfermeira para manter a criança tranquila, verificando os seus sinais vitais, garantindo que comia e, principalmente, apenas ouvindo-a. De noite, deitava-me acordada na suíte de hóspedes, ouvindo o ritmo do guarda do lado de fora da minha porta. Eram 2 da manhã de uma terça-feira quando os gritos começaram. Levantei-me rapidamente. Era a Sofia. Não esperei por permissão. Corri descalça para fora do meu quarto, pelo corredor de mármore, passando por um guarda assustado que levou a mão ao coldre antes de me reconhecer. Entrei no quarto de Sofia. Ela debatia-se na cama, enrolada nos lençóis de seda, a arder em febre. Não, não, não o levem, gritou Sofia, os olhos arregalados, mas sem ver. Eu estava ao lado dela instantaneamente. Sofia, sou eu, é a Ana. Toquei na testa da menina. Estava a escaldar, uma febre alta, provavelmente induzida pelo estresse. Largue-a! A voz veio da porta, um rugido baixo e trovejante. Era Pedro. Vestia apenas calças de fato de treino pretas, o peito nu, revelando um mapa de cicatrizes que cruzavam o seu tronco. Ferimentos de bala, facadas, queimaduras. Parecia um anjo caído, aterrorizante e magnífico. Tinha uma arma na mão apontada para mim. Ela está a arder, Pedro! Baixe a arma! Gritei sem recuar. Peguei numa toalha fria da mesa de cabeceira e pressionei-a na cabeça de Sofia. Pedro baixou a arma, percebendo que a ameaça não era eu. Guardou a arma na parte inferior das costas e correu para o outro lado da cama. Sofia, sussurrou ele, a voz embargada. Pegou na mãozinha da menina na sua enorme. O papai está aqui. Os monstros foram-se. Não foram, Sofia choramingou, o seu delírio misturando-se com a realidade. O homem da cobra, ele disse que vem buscar-te. Pedro congelou, olhou para mim, os olhos duros. O que é que ela disse? Ela está delirante, Pedro. Está a falar de um pesadelo. Não, disse Pedro sombriamente. Não temos cobras na minha organização, mas a tríade sim. As víboras vermelhas. Levantou-se andando pelo quarto como um tigre enjaulado. A ama. Ela deve ter vendido a localização de Sofia às víboras. Mas por quê? Eles não querem dinheiro. Querem território. Pedro, pare, ordenei. Levantei-me e fui até ele, colocando uma mão no seu braço nu. A sua pele estava quente, os seus músculos tensos como cabos de aço. Ela precisa do pai agora, não do senhor do submundo. Sente-se, segure-a, deixe-me fazer o meu trabalho. Pedro olhou para minha mão no seu braço. Ninguém o tocava, não assim, não sem medo. Ele exalou uma longa e trêmula respiração. Se ela morrer, ela tem febre. Não vai morrer, disse eu suavemente. Mas vai assustá-la até a morte se continuar a andar de um lado para o outro assim. Pedro assentiu rigidamente. Sentou-se na beira da cama. Nas 3 horas seguintes, o senhor do crime e a enfermeira trabalharam em conjunto. Eu geria a febre com compressas frias e líquidos. Pedro murmurava histórias da sua infância em Roma, a sua voz um resmungo baixo que acabou por embalar Sofia de volta ao sono. Às 5 da manhã, a febre cedeu. Sofia dormia pacificamente. Afundei-me na poltrona no canto, exausta. Pedro foi até o minibar no quarto e serviu 2 águas. Entregou-me uma. Você é boa com ela, disse Pedro. A hostilidade desaparecera, substituída por um respeito cansado. Ela é uma miúda doce. Não devia estar a passar por isto. Ela nasceu para isto, disse Pedro, tomando um gole. Inclinou-se contra a parede, a olhar para a filha a dormir. A mãe dela morreu numa bomba de carro destinada a mim, quando Sofia tinha 2 anos. Jurei que a protegeria. E, no entanto, aqui estamos. Talvez não possa protegê-la e ser o rei ao mesmo tempo, disse eu em voz baixa. Era algo perigoso de dizer,
Mas a hora tardia deu-me coragem. Pedro olhou para mim. O seu olhar não era de raiva, era de busca. Ele aproximou-se até estar mesmo em frente à minha cadeira. Estendeu a mão, os seus nós dos dedos ásperos roçando a minha bochecha. E o que faria de mim, Ana? Reformar-me? Abrir uma pastelaria? Ele deu uma risada seca e humorística. Não há reforma nesta vida. Só há sepultura. Há sempre uma escolha, sussurrei. O meu coração batia forte. A sua proximidade era avassaladora. Ele era perigoso, violento e moralmente falido. Mas neste momento, na penumbra, era devastadoramente humano. Não para mim, murmurou Pedro. A sua mão permaneceu no meu rosto, o polegar traçando o meu lábio inferior. O ar no quarto tornou-se denso, carregado de uma tensão magnética. Ele inclinou-se, os olhos caindo na minha boca. Você devia ter medo de mim, Ana. Eu tenho, suspirei. Não parece. Ele estava lá a centímetros. Eu podia sentir o seu calor. Queria que ele fechasse a distância. Queria saber a que sabia o diabo. De repente, a porta abriu-se. Era Manuel. Estava completamente vestido com um ar frenético. Pedro recuou instantaneamente. A máscara do senhor do submundo voltando ao lugar. Bate, Manuel, ou perde a mão. Desculpe, irmão, disse Manuel, os olhos a desviarem-se entre o peito nu de Pedro e eu, de pijama fino. Um sorriso malicioso brincava nos seus lábios. Não sabia que estava a interromper. Relatório de terapia. Pedro latiu, afastando-se de mim. Encontramos a fuga, disse Manuel. Não foi a ama. Pedro ficou imóvel. Quem? Manuel tirou um crachá ensanguentado do bolso e atirou-o para a mesa. Ricardo, o seu motorista. Encontramo-lo a tentar fugir da cidade com um saco de diamantes. Eu franzi a testa. Lembrei-me do motorista da apanha. Ele tinha parecido aterrorizado. Ricardo. Pedro franziu a testa. Ricardo está comigo há 10 anos. Levou um tiro por mim em Chicago. As pessoas mudam quando o preço é justo? Manuel encolheu os ombros. Eu tratei disso, ele não vai falar. Você matou-o? Pedro perguntou, a voz perigosamente baixa. Sem o interrogar primeiro? Suspirei. Não tive escolha. Pedro olhou para o irmão. O silêncio esticou-se, tenso como um arame. Observei-os. Algo estava errado. Manuel estava demasiado ansioso, demasiado nervoso. E Pedro? Pedro parecia um homem que observava uma cobra enrolar-se na sua perna. Está bem, disse Pedro finalmente. Limpe isso e duplique a guarda no perímetro. Já feito, disse Manuel. Piscou-me o olho. Durma bem, enfermeira. Quando ele saiu, Pedro não se moveu por muito tempo. Você não acredita nele, disse eu. Pedro virou-se para mim. Os seus olhos estavam frios novamente. Vá dormir, Ana. Esqueça o que viu. Esqueça o que sentiu. Vá, ele exclamou. Fugi do quarto, mas a minha mente estava a mil. Manuel tinha dito que encontrou Ricardo com diamantes, mas eu tinha visto a mala com que Sofia veio. Eram notas, não diamantes. Alguém estava a mentir. E nesta casa, as mentiras eram geralmente seguidas de balas. Não consigo recordar exatamente quando comecei a pensar na minha mãe. As suas palavras, Ana, tem sempre um plano B e um plano C. E se for preciso, improvisa. Ela dizia isso quando me ajudava com os trabalhos de casa, quando me preparava para um exame. Eu sempre imaginei que improvisar seria para uma receita que corre mal na cozinha, ou para um jogo de tabuleiro. Nunca para uma situação onde balas voam e vidas estão em jogo. Pedro e eu éramos como fogo e água, mas de alguma forma, naquele caos, fazia sentido. Ele era a tempestade e eu era a âncora que ele não sabia que precisava. Era ridículo, não era? Pensar nisto com a morte à espreita. 2 dias depois, a tempestade voltou com força total. A quinta estava em lockdown. As janelas foram fechadas contra os ventos fortes que castigavam Lisboa. A energia piscava intermitentemente.
Eu estava na cozinha a fazer chá. O pessoal tinha sido mandado para casa mais cedo por Manuel, alegando o tempo. Estávamos só os guardas, Pedro, Manuel, Sofia e eu. Sentia-me inquieta. A casa parecia demasiado vazia. Eu estava a subir as escadas quando as luzes morreram completamente. Um breu total. Pedro! Chamei. Nenhuma resposta, apenas o som da chuva a bater no telhado. Então um som que gelou o meu sangue. O tip-whip de um tiro abafado. Larguei a chávena. Partiu-se no mármore. Não corri para o meu quarto. Corri para o da Sofia. Entrei no quarto da criança, vazio. O pânico, frio e aguçado, perfurou o meu peito. Girei e corri em direção ao escritório de Pedro. O corredor estava escuro, iluminado apenas por flashes de relâmpagos. Vi corpos no chão. Guardas de Pedro mortos. Cheguei à porta do escritório. Estava entreaberta. Lá dentro, iluminado pelas brasas moribundas da lareira, um pesadelo desenrolava-se. Pedro estava de joelhos. As mãos estavam amarradas com abraçadeiras plásticas atrás das costas. Sangue jorrava de um corte na testa, cegando-lhe um olho. De pé sobre ele, segurando uma pistola Desert Eagle dourada, estava Manuel. E no canto, amarrada a uma cadeira com fita adesiva na boca, estava Sofia. Sufocaram um grito, pressionando a mão sobre a boca. Escondi-me atrás de uma pesada cortina de veludo perto da porta. "Por que, Manuel?" perguntou Pedro. A sua voz estava fraca, mas desafiadora. "Eu dei-te tudo. Tornei-te um príncipe. Tu fizeste de mim uma sombra." Manuel cuspiu, andando pelo quarto. "O grande Pedro Viana, o silenciador. Eu sou quem faz o trabalho sujo, Pedro. Eu sou quem corta as gargantas enquanto tu brincas de homem de negócios nos teus fatos. E para quê? Para poderes deixar o império a ela." Ele apontou a arma para Sofia. "Uma menina? Ela é do meu sangue." Pedro ofegou. "Eu sou o teu sangue", gritou Manuel. "E fiz um acordo. As víboras. Eles respeitam-me, ofereceram-me a cidade. Tudo o que tenho de fazer é entregar as chaves." "Você é um tolo", disse Pedro calmamente. "As víboras matá-lo-ão no momento em que eu morrer." "Cala-te." Manuel bateu com a pistola no rosto de Pedro. Pedro gemeu, caindo para a frente. Manuel levantou a arma para a nuca de Pedro. "Adeus, irmão. Eu não pensei. Não calculei." Vi um pesado busto de bronze de Júlio César num pedestal ao meu lado. Agarrei-o com as duas mãos. Era pesado, talvez uns 10 quilos. Saí de trás da cortina e gritei. "Ei!" Manuel virou-se surpreso. "O quê?" Atirei o busto. Não foi um lançamento perfeito. Não o atingiu na cabeça. Bateu-lhe no ombro, o pesado bronze esmagando a clavícula. Manuel uivou, a arma disparando descontroladamente para o teto enquanto cambaleava para trás, largando a arma. "Corre, Ana!" Pedro rugiu. Mas eu não corri. Lancei-me para a arma. Manuel, apesar do ombro estilhaçado, foi mais rápido. Ele deu-me um pontapé nas costelas. Voei para trás, chocando contra a estante. O ar saiu dos meus pulmões num gemido doloroso. Manuel arrastou-se para a arma com a mão boa. Levantou-a, apontando diretamente para o meu peito. Os seus olhos estavam maníacos. "Sua estúpida, devias ter ficado no hospital." Clique. Manuel puxou o gatilho novamente. Clique. A arma encravou. O tiro descontrolado para o teto tinha causado uma falha de stovepipe. Naquele segundo de confusão de Manuel, Pedro moveu-se. Abraçadeiras ou não, Pedro Viana era uma arma. Lançou-se de joelhos, derrubando Manuel pela cintura. Chocaram contra a secretária, estilhaçando-a. Pedro deu uma cabeçada em Manuel. Uma vez, 2 vezes. Um estalido nauseante ecoou. Manuel caiu para trás, atordoado. Pedro rolou, posicionando as mãos atadas atrás dele para agarrar um abridor de cartas dos destroços do chão. Ele investiu contra as abraçadeiras de plástico. O plástico mordeu os seus pulsos, tirando sangue. Mas ele não parou. Manuel estava a levantar-se. Tirou um canivete da bota.
Vou retalhar-te, Pedro. Snap. As abraçadeiras partiram-se. Pedro levantou-se. Já não parecia um homem. Parecia a morte encarnada. Não procurou uma arma. Esperou. Manuel avançou com a faca. Pedro agarrou o pulso dele no ar. O som do pulso de Manuel a partir-se foi mais alto do que o trovão. Manuel gritou. Pedro girou-o, agarrou-o pela garganta e atirou-o contra a parede. Eu amava-te, Pedro sussurrou, o rosto a centímetros do irmão. Amava-te mais do que a minha própria vida. Vai para o inferno. Manuel ofegou, o rosto ficando roxo. Eu já lá estou, disse Pedro. Ele torceu o pescoço de Manuel. Um estalo forte pôs fim à rebelião. Manuel deslizou para o chão, sem vida. O silêncio voltou ao quarto, quebrado apenas pelo choro abafado de Sofia. Pedro ficou sobre o corpo do irmão por um momento, a respirar pesadamente. Então vacilou. Caiu de joelhos, segurando o lado do corpo. Eu gatinhei até ele. Pedro! Foi então que eu vi. Durante a luta, Manuel tinha conseguido atingi-lo com a faca. Mas não era apenas um arranhão. Era uma profunda perfuração no abdômen inferior. Ele estava a perder sangue rapidamente. Sofia! Pedro ofegou. Vá buscar o Sofia. Corri para a criança, arrancando a fita e cortando as suas amarras. Sofia, ouve-me. Preciso que te vás esconder na casa de banho. Tranca a porta. Põe os teus auscultadores. Consegues fazer isso? Sofia assentiu, aterrorizada, mas corajosa. Ela correu. Voltei para Pedro. Rasguei a sua camisa. A ferida era grave. Precisamos de um hospital, disse eu, aplicando pressão com a bainha da minha parte de cima do pijama. Não, Pedro disse, agarrando o meu pulso. A mão dele estava escorregadia de sangue. Sem hospitais, a polícia, as víboras estarão a observar. Você está a sangrar até a morte. Então arranje-me. Ele olhou para mim, os olhos azuis a começarem a embaciar. Você é enfermeira. Arranje-me. Não tenho equipamento. Preciso de suturas, anestesia, sangue. Há um kit médico no cofre atrás da pintura. Pedro murmurou, a cabeça a pender para trás. Código 007. Ele desmaiou. Olhei para o homem que tanto temia. O homem por quem me estava a apaixonar. O homem que acabara de matar o próprio irmão para nos salvar. Levantei-me. Encontrei o cofre. Encontrei o kit. Era um kit de trauma militar de campo. Agulhas, linha, morfina. Arrastei Pedro para o tapete em frente à lareira. Rasguei o resto da sua camisa. Ok, chefe, sussurrei, as minhas mãos a tremer enquanto enfiava a agulha. Não te atrevas a morrer-me. Lá fora, a tempestade continuava. Cá dentro, eu comecei a cozer o diabo de novo. O sangramento parou às 4h17 da manhã. Voltei a sentar-me nos calcanhares, limpando o suor da testa com o antebraço ensanguentado. O escritório cheirava a cobre, antisséptico e fumo da madeira da lareira moribunda. Pedro estava deitado no tapete persa, o seu peito a subir e descer numa cadência rasa e rítmica. Estava pálido. As tatuagens na sua pele destacavam-se nitidamente contra a perda de cor, mas os pontos estavam a segurar. Costurei-o com mãos que só tremiam quando não o tocava. Verifiquei o seu pulso, fraco, mas constante. Você é demasiado teimoso para morrer, sussurrei, afastando uma madeixa de cabelo úmido da sua testa. É um pré-requisito para o trabalho. Pedro ofegou. Saltei. Os seus olhos estavam abertos, fendas de gelo azul a observarem-me. Não fale, ordenei, a minha voz de enfermeira a regressar. Perdeu 1 litro de sangue, talvez mais. O Manuel cortou a artéria, mas eu ateia. Pedro tentou sentar-se e gemeu, o rosto contorcido de agonia. Caiu de novo. Manuel, ele está morto. Pedro, você matou-o. Pedro fechou os olhos. Um único músculo tremeu no seu maxilar.
Não havia lágrimas. Homens como Pedro Viana não choravam por traidores, mas a dor era um peso físico no quarto. Ele deu um sinal antes de morrer. Quem? As víboras vermelhas, a tríade, disse Pedro, forçando os olhos a abrirem-se. Manuel era o seu bilhete de entrada. Se ele está morto, não esperarão por um convite. Virão tomar o território à força. Virão terminar o que João começou. Agarrou a minha mão. O seu aperto era surpreendentemente forte. Precisa de levar a Sofia. Há um túnel na garrafeira. Leva à casa dos barcos. Leve o barco. Vá para norte. E deixá-lo aqui? Perguntei incrédula. Você nem consegue ficar de pé. Consigo segurar uma arma, Pedro rosnou. Ganharei tempo. Não, Ana, isto não é um debate. Estes homens irão esfolá-la viva. Eu não o vou deixar, gritei eu, o som a ecoar nos tetos altos. Choquei-me com a ferocidade daquilo. Eu salvei a sua filha. Eu salvei a sua vida. Eu estou envolvida, Pedro. Não vou fugir enquanto você sangra num tapete. Pedro olhou-me pela primeira vez. Olhou-me não como uma civil, não como uma responsabilidade, mas como um igual. Viu o fogo nos meus olhos, o sangue nas minhas roupas que lhe pertencia. Você é louca, sussurrou ele. Um fantasma de um sorriso tocando os seus lábios. Teria sido uma péssima freira. Ainda bem que sou enfermeira, disse eu. Agora consegue levantar-se? Ajude-me a levantar. Encaixei o meu ombro debaixo do braço dele. Ele era pesado, peso morto, mas cerrei os dentes e esforcei-me. Conseguimos levá-lo para a poltrona de couro de frente para a porta. Pedro verificou o carregador da Desert Eagle que tinha tirado de Manuel. 3 balas, murmurou ele. Não é suficiente. Há mais, disse eu. Caminhei até aos restos estilhaçados da secretária e puxei uma submetralhadora de debaixo dos detritos. Tinha visto os guardas a carregá-las. Era pesada, fria e aterrorizante. Entreguei-a a ele. O seguro está aqui, disse Pedro, mostrando-me o interruptor. Aponta, aperta. Não feche os olhos. Eu sei atirar, menti. Tinha ido a um stand de tiro uma vez num encontro. Acertei no alvo de papel 2 vezes em 50 tiros. Eles estão aqui, disse Pedro de repente. Ele não precisava de olhar pela janela. O som do portão principal a explodir. Um baque surdo e concussivo abalou as tábuas do chão. Vá buscar a Sofia, Pedro ordenou. Traga-a para aqui. Vamos resistir nesta sala. Corri. Resgatei Sofia da casa de banho. A menina usava os seus auscultadores a ouvir música clássica, agarrando um urso de peluche. Olhou para as minhas roupas ensanguentadas e não fez perguntas. Apenas pegou na minha mão. Voltamos para o escritório. Pedro tinha se arrastado para trás da pesada secretária de Carvalho virada, criando uma barricada. Fez-nos um sinal para nos escondermos atrás dele. As luzes no corredor piscaram e morreram. O gerador de emergência ganhou vida, banhando a casa numa luz de emergência vermelha e fraca. Parecia o interior de um batimento cardíaco. Passos ecoaram nas escadas de mármore. Botas pesadas, muitas delas. Pedro Viana, uma voz chamou. Era um tenor escorregadio e zombeteiro. Saia, reizinho. O seu irmão manda cumprimentos, Afonso. Afonso. Pedro sussurrou, a cabeça da víbora. Pedro apoiou o cano da submetralhadora na parte de cima da secretária. Ana, disse ele, a voz baixa e firme. Tapa os ouvidos da Sofia. Puxei a menina para o meu colo, pressionando o rosto dela contra o meu peito e tapei-lhe os ouvidos com as mãos. Venha buscá-lo, Afonso. Pedro rugiu. As portas duplas do escritório foram arrombadas. O mundo dissolveu-se em ruído. Pedro abriu fogo. A submetralhadora cuspia línguas de chama, iluminando o quarto escuro. 3 homens em equipamento tático caíram na entrada, os seus coletes incapazes de parar a barragem a queima-roupa.
Balas mastigavam a secretária de Carvalho, enviando estilhaços a voar como granadas. Um vaso estilhaçou-se. Uma bala zuniu perto do meu ouvido, perto o suficiente para sentir o calor. "Recarregar!" gritou Pedro. Ele deixou cair o carregador e enfiou um novo. Os seus movimentos eram mais lentos do que o normal, a dor estampada no seu rosto a cada movimento. Afonso entrou. Não usava equipamento tático. Usava um fato branco, intocado pela chuva ou pelo sangue. Passou por cima dos corpos dos seus próprios homens. "Olhe para você!" Afonso zombou, mantendo-se fora da linha de fogo atrás de um pilar de mármore. O grande silenciador escondido atrás de móveis como um rato. "Não estou a esconder-me." Pedro rangeu os dentes. "Estou à espera de um tiro limpo." "Você está a sangrar, Pedro. Consigo sentir o cheiro." Afonso fez um sinal aos seus homens. "Flanqueiem-no. Granada." Vi a esfera de metal rolar pelo chão. "Mexa-se!" Pedro gritou. Não se atirou para longe. Atirou-se sobre mim e a Sofia. A granada explodiu. Era uma granada de luz, não uma fragmentada. Uma luz branca ofuscante queimou as nossas retinas, seguida por um estrondo ensurdecedor que desequilibrou os nossos corpos. Gritei, os meus ouvidos a zumbirem com um zumbido agudo. Eu não conseguia ver. Só conseguia sentir o peso pesado de Pedro a apertar-me contra o chão. Então o peso desapareceu. "Tirem-lhe as mãos!" gritei, a minha visão a regressar em manchas borradas. 2 homens tinham agarrado Pedro. Estavam a pontapeá-lo, visando a sua ferida. Pedro estava a lutar, rosnando como um animal ferido, mas estava demasiado fraco. Afonso estava sobre ele, pressionando uma bota no abdômen suturado de Pedro. Pedro soltou um grito, um som que eu nunca o tinha ouvido fazer. "Não toquem nele!" Sofia gritou. A menina soltou-se do meu aperto e atirou o seu urso de peluche a Afonso. Afonso riu. Deu um estalo na cara de Sofia, atirando-a para o chão. Foi nesse momento que Ana Lopes deixou de ser uma enfermeira. Vi a arma, a Desert Eagle de Pedro. Tinha se espalhado pelo chão durante a confusão. Estava a 1,5 metros de distância. Não pensei no juramento de Hipócrates. Não pensei nas consequências. Pensei na menina no chão e no homem a sangrar debaixo de uma bota. Eu lancei-me. Agarrei a pesada pistola dourada. Parecia o dia do juízo final na minha mão. Afonso virou-se sorrindo. "Olhem para a pequena." Puxei o gatilho. O recuo quase me partiu o pulso. A arma rugiu. Afonso parou de falar. Olhou para o peito. Uma flor vermelha estava a florescer no seu fato branco, mesmo sobre o seu coração. Olhou para mim, a sua expressão de pura confusão. "Você é enfermeira," ele murmurou. "Eu sou a mãe," disse eu, a minha voz de aço frio. Disparei de novo e de novo até o ferrolho recuar vazio. Afonso caiu para trás, morto antes de tocar o chão. Os outros 2 homens congelaram. Olharam para o seu líder morto. Olharam para a mulher com a arma a fumegar e os olhos de uma fúria. Olharam para Pedro, que tirava uma faca da bota apesar da sua agonia. Largaram as suas armas e correram. Não baixei a arma. Fiquei ali, o peito a arfar, até o som dos seus passos a recuarem desaparecer. Só então larguei a arma. Caí de joelhos a tremer violentamente. Pedro arrastou-se até mim. Ele não verificou a sua ferida. Puxou-me para os seus braços, enterrando o rosto no meu pescoço. Apertou-me tão forte que doeu, balançando-me para a frente e para trás. "Você está bem?" sussurrou ele ferozmente na minha pele. "Eu protejo-te. Eu protejo-te." Sofia gatinhou, soluçando. Pedro abriu o braço e puxou-a para dentro, criando um círculo de sangue e sobrevivência. Eu atirei nele. Sussurrei, olhando para as minhas mãos. "Eu o matei." "Você salvou-nos," disse Pedro, recuando para me olhar nos olhos. Limpou uma mancha de pólvora da minha bochecha com o polegar. "Você é a única razão pela qual estamos a respirar."
Ouviu-me? Você é a rainha desta casa agora. As sirenes começaram a uivar à distância. Polícia real desta vez. Ou talvez mais equipas de limpeza. Temos de ir, disse Pedro, encolhendo-se enquanto se levantava, puxando-me com ele. A guerra acabou, mas precisamos de desaparecer. Olhei para as ruínas do escritório. A minha antiga vida, o hospital, o apartamento com renda controlada, a moralidade, jaziam enterrados sob os escombros. Peguei na mão de Pedro. Para onde vamos? Pedro olhou para mim com uma devoção que beirava a adoração. Para onde você quiser. 6 meses depois, a costa algarvia era banhada pela luz dourada do sol. O mar era de um tom de azul que parecia pintado. Eu estava no terraço de uma vila no topo de um penhasco, segurando um copo de vinho branco. Usava um vestido que custava mais do que o meu carro antigo, seda, verde esmeralda, decotado nas costas. Eu já não era Ana Lopes, enfermeira, não no papel. Está tudo pronto para a gala de hoje à noite, disse uma voz atrás de mim. Virei-me. Pedro estava encostado ao arco da porta. Parecia mais saudável do que alguma vez o tinha visto. As cicatrizes no seu tronco estavam curadas, embora o marcassem para sempre. Usava um smoking, com a facilidade casual de um homem que possuía o mundo. Os doadores estão prontos? Perguntei. O presidente da Câmara está aterrorizado. O governador está ansioso e o chefe de polícia está pago, disse Pedro, caminhando até mim. Envolveu os meus braços na minha cintura por trás, encostando o queixo no meu ombro. A fundação de caridade é legítima, Ana, tal como você queria. Construímos hospitais, ajudamos crianças. E os outros negócios? Perguntei em voz baixa. Geridos, disse Pedro de longe, sem sangue à nossa porta. Foi um compromisso. Pedro não podia abandonar a vida completamente. O poder abomina o vácuo. E se ele se afastasse, a guerra começaria novamente. Então ele governava das sombras. Um rei fantasma que impunha a paz através do medo enquanto eu construía a luz. Onde está a Sofia? Aula de equitação com a nova equipa de segurança. Pedro beijou o meu pescoço. Ela está feliz, Ana. Ela ri agora. Perguntou-me ontem se podia chamar-te mãe. A minha respiração engasgou. Virei-me nos seus braços para o encarar. O que você disse? Disse que teria de perguntar a você. Pedro enfiou a mão no bolso, tirou um anel. Não era um diamante, era uma safira escura e profunda como o oceano, rodeada por diamantes negros. Eu disse-lhe uma vez que sou um monstro, disse Pedro suavemente. Ainda sou um monstro, Ana. Tenho sangue nas mãos que nunca lavarei. Mas você entrou no escuro e não fugiu. Você acendeu um fósforo. Ajoelhou-se. Casa comigo, disse ele. Não era uma pergunta. Era um apelo e uma promessa. Seja a rainha, seja a única coisa neste mundo a quem eu respondo. Olhei para o anel. Pensei na chuva em Lisboa, na paragem de autocarro, na arma na minha mão, no medo. Pensei também na forma como ele olhava para a Sofia, na forma como a abraçava quando ela tinha pesadelos com o tiroteio, na forma como ele me amava, completamente, aterrorizadoramente. Percebi que não queria a vida segura, não queria as luzes estéreis do hospital. Queria a tempestade. Sim, sussurrei. Pedro deslizou o anel no meu dedo. Levantou-se e beijou-me. Um beijo profundo e consumidor que sabia a vinho e a para sempre. Eu amo-te, murmurou ele contra os meus lábios. Eu também te amo, chefe, provoquei. Pedro riu. Pegou-me, girando-me enquanto o sol se punha sobre o Mediterrâneo. Muito abaixo, as ondas batiam nas rochas, selvagens e perigosas. Mas aqui em cima, na fortaleza que tínhamos construído juntos, tudo era perfeito. O telefone no bolso de Pedro tocou. Ele ignorou. Não vai atender? Perguntei. Deixe tocar, disse Pedro, levando-me para o quarto. O mundo pode arder, por mim. Tenho tudo o que preciso aqui mesmo. E hoje, não sei.
Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha, é a nossa. É a Sofia a rir-se agora na varanda. É o cheiro do mar. São as cicatrizes de Pedro. É a minha mão na dele, forte, segura. E o brilho daquele anel. Não o escolhemos, este caminho. Ele escolheu-nos a nós.